Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão, que agora tem que virar a chavinha. Está se preparando para o confronto contra o Ceará pela Copa do Brasil, o jogo da volta agora no Allianz Parque. Venceu o primeiro jogo lá no Ceará pelo placar de 1-0 e joga pelo empate no Allianz Parque para ir às oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para as informações. Bom demais, né? Já ganhou tudo, já tá bom. O Murilo Falta um campeonato. Falta o Mundial? É. Então, mas Agora tem essa Copa do oportunidade. Mundo... Vale. Vale tudo. Tá. Vale. Copa do Mundo. Vale muito claro. essa. Tá. Não, então, mas a minha pergunta era... Não. Deixa eu inverter. Alguém vai falar, se o Palmeiras ganhar a final... Copa do Mundo de clubes, alguém vai falar que o Palmeiras não tem Mundial, então, aí... O Mundial de final de ano, aquele anual, o Palmeiras não tem, Não. certo? Pode ter também o Mundial, né, ganhando a Libertadores, coisa que o Abel já fez algumas vezes. Mas na Copa do Mundo, agora, do meio do ano, o Palmeiras também tem essa oportunidade. A gente está falando do mesmo título, da mesma Não, relevância? não estamos falando do mesmo título. Eu acho que não, esse é não. muito mais pesado. Então, Até porque é o precisa primeiro, ver, né? Não, primeiro tem o formato de Copa do Mundo, A gente tem só mais sabe, europeus. a gente porque só naquele- sabe a gente só sabe se é pesado mesmo se houver continuidade. Se esse torneio for disputado uma vez e daqui 50 anos não jogou de novo, ele tem um peso diferente do que se ele for disputado de 4 em 4 anos. Se ele for disputado de 4 em 4 anos, se transformando numa Copa do Mundo de clubes, Que essa é a ideia. Que é a ideia, que é a né? ideia, isso é sensacional e isso vai ficar marcado para sempre. Quando o Uruguai ganhou a Copa de 30, ninguém imaginava do que se tornaria a Copa do Mundo, né? Tá. O Uruguai podia ser campeão em 1930 e não tem mais 2 Copas e a gente está falando sobre um torneio que se tornou irrelevante ao longo dos anos. Pelo contrário, quando o Santos é campeão do mundo com Pelé, também a gente não tinha acabado de começar esse torneio intercontinental. Então, a relevância era diferente, né? Se o Palmeiras, que venceu a Taça Rio, a Copa Rio em 1951, se esse torneio tivesse se tornado anual ou bianual e com todos os clubes que jogaram aquele torneio, clubes importantes, campeões nacionais de seus países, a final do Palmeiras foi contra a Juventus, né? Anualmente ou de 4 em 4 anos, a gente estaria falando desse título como realmente um Mundial de Clubes, certo? Então, a gente só vai saber daqui a alguns anos o que essa Copa do Mundo vai se tornar. Virando uma competição Isso. consolidada no calendário. Por enquanto, tá? o anual, ele acaba sendo mais relevante, né? Mas por enquanto. Porque é o frequente. Porque é o frequente. Se o negócio der certo, daqui a alguns anos, a gente vai falar muito mais da Copa do Mundo de Clubes do que do Mundial no final de ano. Parece até mais legal, né? Eu tô curtindo aí. Parece Você vai até mais falando, legal, você mas vai- a chance de você jogar e de ganhar, ela é bem pequena. Então, mas os brasileiros se mantendo nesse nível no continente. Sim. Nós teremos mais representantes, porque Sim. no final do ano a gente só tem um, o campeão da Libertadores. Né? Se a gente se mantiver nesse nível, no meio do ano, a cada 4 anos, a gente vai ter mais representantes. É certo? bem possível. Acho que é até provável, né? Pelo que você desenha É bem possível. Então, vai ter mais europeus também. Eu acho que tem um outro ponto também, que vai definir a relevância a importância que os europeus vão dar. Agora, vamos falar, independentemente de... Vamos imaginar que só se jogue essa e que o Palmeiras seja campeão. O Palmeiras vai ser campeão do mundo, aconteça o que acontecer nos próximos 1 bilhão de anos. Entendeu? Nesse caso, um torneio assinado pela FIFA vai gerar um título de campeão do mundo, independentemente de continuidade ou não. E num formato mais difícil. Claro que esse título vai ter um peso diferente se ele não for disputado, mas ninguém vai poder falar ou contestar como se contesta 1951, porque esse tem, e todos nós sabemos que tem, a chancela da FIFA desde o início. Perfeito. Ô, Jojo, o Vitor Roque tinha sido liberado por um problema pessoal, né? E já se reapresentou. O que você conta pra gente? Que na verdade é mais uma opção para várias opções que o Abel tem, que é o que a gente discutia ontem. Tanto é que é possível ele liberar, obviamente não tinha como não liberar o Vitor Roque, né? Ele perdeu a avó dele, então obviamente foi liberado para ficar com a família, já voltou, já foi reintegrado,
Mas vamos supor que ele não tenha condições de jogo, peça aí um tempo, né? Porque é normal, né? Você tem uma perda aí familiar, você precisa de uns dias, assim, para assimilar, para viver o luto mesmo. O jogador de futebol também precisa disso. E ele tem ali as opções. Então, por exemplo, o Flaco já está rodando com o Vitor Roque, certo? E ele, nesse último jogo, ele coloca o Tales também. E o Luigi. O Luigi, inclusive, que pode ser centroavante, pode jogar pela ponta, é um jogador que aparece aí mais polivalente, mais um coringa do ataque. Mas você vê como o Abel tem conseguido fazer essa rodagem, deixar todo mundo motivado, dar minutagem para os meninos da base. O Tales, ele chegou a jogar algumas partidas do Campeonato Paulista, algumas até como titular, o Luigi também. E aí foi perdendo um pouco do espaço conforme o Paulista foi avançando e começa aí as disputas de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Então agora, provavelmente ele vai fazer, né? Ele tem essa oportunidade de até dar mais minutos para os meninos também. Embora o jogo do Palmeiras é só quinta-feira, a gente vai falar muito desse jogo. É o jogo mais difícil, porque é contra o Ceará. Eu também acho. E pelo momento das equipes, né, Jô? Exatamente. A gente tem um Palmeiras que ganhou 13 dos últimos 14 jogos que disputou. E tem o Ceará que vai jogar em casa e tem a melhor campanha de mandante na Série A do Brasileirão esse ano. 86% de aproveitamento invicto. E perdeu para o Palmeiras lá. E é um confronto de Série A, né, Jô? Esse é um confronto de Série A. Isso, esse deveria ser o confronto mais difícil. Mas como tem o Palmeiras... Mas foi 1-0 mas vai ser Eu sei, mas agora o Palmeiras joga em casa. O Palmeiras é melhor fora de casa do que em casa, ultimamente. Não, esse jogo, o Ceará joga em casa, não é o Ceará? Esse jogo não, o Palmeiras joga em casa. O jogo é aqui, o Palmeiras venceu o Ceará fora de casa. O Palmeiras venceu o Ceará. Essa derrota, inclusive, foi pro Palmeiras, né? É isso que você estava falando, Jô? Qual derrota? Eu falei Isso. Retrospecto em casa. Sim, né? o Ceará foi derrotado no jogo de ida pelo Palmeiras. Perfeito. Tá certo, vocês têm razão. Então, beleza, esse jogo é só na quinta-feira, a gente vai falar... O Palmeiras, assim, pode acontecer do Ceará ganhar do Palmeiras? Pode. Claro que pode. Tem sido padrão? Não tem sido padrão. Assim, e aí Palmeiras o Murilo falou, né? Tem uma dificuldade muito grande de perder. O Murilo falou isso que a gente fala aqui todo dia. O que eu acho surpreendente é um jogador, que isso é muito raro, não deveria me surpreender, mas é raro, ter esse entendimento lúcido e falar sem medo nenhum de esbarrar numa soberba, porque é verdade o que ele está falando. Não interessa como o jogo do Palmeiras vai começar, a gente quer saber como ele termina. E gente, tem terminado bem. Olha o Bragantino aí. O Bragantino que parecia que ia derrubar a nossa teoria. Um dia a gente vai encontrar... O Bragantino parecia que ia derrubar. Um dia a gente vai encontrar a explicação para a final do Campeonato Paulista. Porque é difícil um time... Olha, o que o Palmeiras joga e o que o Corinthians não conseguiu jogar até agora foi um acontecimento. A explicação é que o Corinthians queria mais esse título, porque sabia que ia ser... mas o Palmeiras não podia querer menos esse título. Vinícius Nicoletti agora conosco para falar sobre o Palmeiras que joga nesta quinta-feira a Copa do Brasil contra o Ceará. Vinícius. É isso aí, Bruno. Mário, abraço para vocês, para os companheiros no estúdio, fã de esportes. Palmeiras segue a preparação para enfrentar o Ceará na quinta-feira. Já iniciou na segunda-feira, hoje o treinamento na parte da tarde e já leva uma dúvida para esse jogo contra o Ceará. Porque o Paulinho está fazendo um trabalho individualizado, está seguindo aquele cronograma especial. Ele está liberado para jogar, mas ainda não 100%. Foi titular no jogo contra o São Paulo, jogou 60 minutos e ficou fora dos dois últimos jogos do Palmeiras contra o Bolívar e Bragantino. Então, provavelmente é a dúvida, também fique fora dessa partida contra o Ceará, mas é a dúvida que o técnico Abel Ferreira vai levar para esse jogo. A novidade é o Mikael, ficou fora da equipe um mês, tratando de uma torção no tornozelo, já está treinando normalmente essa semana com os companheiros e pode retornar à equipe, pode ser relacionado para essa partida contra o Ceará, uma opção a mais para o treinador palmeirense. Sobre política, envolvendo a eleição do novo presidente da CBF. O Palmeiras foi o único clube da Série A que não assinou um manifesto envolvendo aí mudanças, exigindo mudanças no estatuto da CBF. Esse manifesto aborda vários temas, como profissionalização da arbitragem, mudança no processo eleitoral, novo fair play financeiro, criação de uma liga,
nova abordagem do calendário do futebol brasileiro e o Palmeiras, repito, o único clube da Série A que não assinou esse manifesto. A presidente Leila Pereira aborda vários temas como esse, defende vários temas como o fair play financeiro, mas justificou que não assinou esse manifesto porque não é um momento de cobrança e sim um momento de dar tranquilidade e união para que o novo presidente possa trabalhar. Então fica essa questão para vocês aí. Se esse não é o momento, quando será? Aí vacilou a Leiloca, hein? Essa aí vai pra bronca. E, por outro lado, Danilo, o Palmeiras, olha esse número que dá uma dimensão do que tem sido o Palmeiras nesse momento, né? Só não venceu 2 jogos depois que perdeu o título paulista para o Corinthians e chegou ao incrível 20º jogo de invencibilidade como visitante. Tá aí a lista do Palmeiras como visitante. 20 jogos sem perder fora de casa. Detalhe, né? O time muitas vezes não contou com o Paulinho, com o Vitor Roque. Quando trocou, entraram jogadores que têm pouco tempo de jogo depois do Paulista, caso do Luigi e do Tales. A defesa do Palmeiras voltou a tomar gol contra o Red Bull Bragantino, mas a marca dos últimos 6 jogos é 1 gol sofrido. Justamente esse do domingo. É o maior aproveitamento entre os clubes da Série A, com 88,8%. Eu estou pensando aqui, recentemente, de alguma coisa muito parecida. Não tem nada parecido. Tem uma estatística, depois eu preciso até pesquisar no site do Palmeiras certinho, mas o próprio Palmeiras levantou esse número e é parecido com uma sequência do Palmeiras de 94, que dispensa apresentações, né? O Palmeiras de 94. Bicampeão brasileiro. Era o Palmeiras da Parmalat e tal. Então, realmente é uma marca impressionante. E é realmente impressionante como o Palmeiras ele se transforma nesse visitante indesejado. E nesse meio, nessa sequência aí que a gente colocou na tela agora, tem quebras de tabus, assim, vários, dos mais diferentes, né? O Palmeiras ganhou do Inter depois que o Inter não perdia lá desde novembro de não sei quando. Fortaleza, a mesma coisa. O Ceará na Copa do Brasil agora, a mesma coisa. O Cerro Porteño, a última vez que um adversário da Libertadores tinha vencido o Cerro Porteño, tinha sido o próprio Palmeiras. O Palmeiras voltou agora e ganhou. Então é realmente impressionante como o Palmeiras tem conseguido fazer isso fora de casa. A gente viu essa tabela, que tem os jogos desde o ano passado. Eu acho que o ajuste que falta é, obviamente, o Palmeiras conseguir subir um pouco o desempenho dentro de casa. E acho que o jogo com o Flamengo nesse domingo, ou até mesmo contra o Ceará na quinta-feira pela Copa do Brasil, já são 2 bons testes. E aí a gente vai ver, porque realmente quando você vê essa sequência aí, o Palmeiras, a gente está vendo agora, por exemplo, na altitude, são 3 times que ganharam nos últimos 40 anos na altitude. O Palmeiras ganhou 2 vezes lá. Uma vez o Grêmio, outra vez o Internacional. No Castelão, contra o Fortaleza, a gente está vendo aí na tela. No Beira-Rio, a mesma coisa. Na Ilha do Retiro, acho que conta menos. Esse ano, o esporte tem sido saco de pancadas. Então, é realmente impressionante. É algo que é até difícil de explicar. Por quê? Porque não dá para dar um motivo só do porquê o Palmeiras consegue ser tão eficiente jogando fora de casa. Também. Mas eu fiquei curioso. Time azul na parada. Fiquei curioso com essa história do Mundial. Como o Palmeiras está encarando esse Mundial? Eu já disse mais de uma vez, o Arnaldo sempre, assim, eu entendo a insistência dele de falar que o Palmeiras vai para ser campeão, mas não vai. Mas dentro lá, a Leila fala isso aqui. O discurso é, vamos fazer o melhor possível. O Abel já falou isso internamente, externamente. Mas isso aí do 1%. Dá pra entender que os caras falam isso, porque o Abel é assim. Se o Abel for jogar contra a gente tem uma chance de 1%. E, assim, ninguém vai chegar para fora, a Leila, o Abel, o Anderson Barros, e vai falar, não temos chance de ganhar isso aí. Precisa enviar dinheiro do Brasil para o exterior? Conheça a Remessa. Aqui as transferências internacionais... Não existe. Até porque todo campeonato que você entra, você tem que seja 1%. Mas dentro do Palmeiras, outro dia eu estava conversando, os caras falaram, estão falando da janela do Palmeiras, que o Palmeiras gastou 40 milhões de euros e tal, que dá 400 milhões de reais e não sei o quê. Se você for olhar o Atlético de Madrid, se você for olhar esses times que nem são, não estou falando do Real e do City, estou falando dos outros times ali. O próprio Porto, se você for olhar 40 milhões de euros para os caras, não é exatamente grande coisa. Os caras investem com mais tranquilidade. Um time médio da Europa contrata jogadores daqui por 15 milhões de euros sem suar. Então, assim, a competição ela é ainda
muito, é completamente outro nível. E o Palmeiras tem essa noção. É óbvio que o Palmeiras tem algumas questões, tem algumas interrogações. Como os europeus vão levar esse campeonato? Como eles vão chegar porque estão no fim da temporada? Isso é discutido. Mas eu juro por Deus, não é zica, não é nada. Em nenhum momento eu conversei com ninguém do Palmeiras que falou, que mencionou qualquer chance. O Palmeiras já estava, para você ter uma noção, no planejamento, no orçamento do Palmeiras, o Palmeiras não incluiu nem passar de fase nada do Mundial, nem colocou o Mundial. Todo o dinheiro que vem do Mundial na previsão orçamentária é extra. O Palmeiras colocou a linha 0 do Mundial. Até porque quando foi feita essa previsão orçamentária, ele não sabia quanto que ia receber pela fase de grupos. Então o Palmeiras está numa vibe de, lógico, fazer o melhor possível. Internamente a avaliação é que sim, pode passar de fase de grupos, porque o Palmeiras caiu num grupo acessível, mas ao mesmo tempo, o Al-Ahly, que é o que o Palmeiras vai pegar, o Palmeiras já empatou com o Al-Ahly e perdeu nos pênaltis, e no Mundial seguinte ganhou. O Inter Miami está vivendo uma crise agora, mas tem Messi, Suárez, não sei o quê. O Porto, que para mim é pau a pau, e para lá, pelo que eu vi a avaliação, também é um time pau a pau com o Palmeiras, embora também viva um momento difícil. Então essa é a avaliação interna que eu tenho no Palmeiras, sim, que todo mundo quer passar, mas nunca ouvi falar alguém com uma possibilidade de ganhar. Vou trazer aqui agora mais algumas informações dessa vitória do Verdão contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. Vitória importante que deixou Palmeiras no topo da tabela disparado, hein? Como podemos ver aqui na imagem que eu trouxe, estou trazendo aqui as notas dos jogadores do Palmeiras na partida. E quem foi eleito o melhor jogador da partida, segundo o Sofa, foi o zagueiro Murilo, autor do primeiro gol do Palmeiras na partida. Além disso, teve o destaque também aqui por sua nota, foi o lateral direito Giai, né? Teve uma nota 7.5. Já em relação às modificações de Abel, um jogador que entrou e mudou ali o meio-campo foi o Lucas Evangelista. Deu uma boa dinâmica, entrou muito bem. E destaque também para Maurício, que fez o gol da virada da vitória do Verdão, né? Maurício ali jogando próximo do gol do adversário, tem um poder de finalização altíssimo. Se não for o melhor, é um dos melhores finalizadores do Palmeiras. Estou trazendo na imagem aqui as finalizações do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras finalizou 15 vezes. 5 dessas finalizações foram dentro do gol. Além disso, 8 finalizações de dentro da área e 7 finalizações de fora da área. Ou seja, o Palmeiras no segundo tempo também cresceu muito mais de volume, finalizou muito mais e com isso conseguiu sair com sua vitória muito importante. E o melhor é ver essa tabela atualizada, ainda faltando o jogo do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, porque se o Cruzeiro vencer chega a 19 pontos e assume a vice-liderança do campeonato. Mas o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem para o Flamengo e no próximo final de semana terá o confronto contra o Flamengo dentro do Allianz Parque. Enfim, aparentemente o Verdão disparou no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí e até o próximo vídeo.